E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal Psicanálise Estudos para Psis. Hoje a gente vai mergulhar num tema super comum nos nossos consultórios, o transtorno de ansiedade generalizada, mas com um olhar que vai muito, mas muito além da simples descrição de sintomas. Então, vamos lá, direto ao nosso ponto central. A pergunta que vai guiar os nossos estudos hoje é essa: o que o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, significa de verdade para a psicanálise? Será que é só um conjunto de sintomas para a gente eliminar? Ou tem algo mais profundo aí que a gente precisa escutar? Bom, para a gente começar a desembolar essa história, é fundamental partir de onde a maioria das pessoas parte hoje em dia, né? Que é o olhar da psiquiatria. É aqui que o TAG ganha nome, sobrenome, classificação. Olha só o que diz a definição oficial do DSM. Reparem como o foco é totalmente descritivo. Aquilo que a gente pode observar. Preocupação demais, por quanto tempo acontece, com que frequência. A ideia da psiquiatria aqui é buscar um padrão para poder classificar o fenômeno. E claro, essa forma de classificar leva a um jeito bem específico de tratar. A ansiedade é vista como uma disfunção, quase como um bug no sistema que precisa ser corrigido. O objetivo é bem prático: eliminar o sintoma para que a pessoa volte a produzir e a se adaptar. E o ponto crucial para nós psicanalistas é este: o sintoma é separado de quem o sente. E é exatamente aqui, colegas psis, que a coisa muda de figura. A psicanálise concorda com essa visão? Para nós, ansiedade, do jeitinho que o DSM descreve, é a mesma coisa que angústia? A resposta, como vocês já devem estar imaginando, é um grande sonoro não. Então, vamos virar a chave e entrar de cabeça na perspectiva da psicanálise. Para a gente, não se trata de um transtorno a ser consertado, mas de um afeto fundamental, um afeto que sinaliza alguma coisa. Olha que interessante esse contraste. De um lado, a psiquiatria vê um fenômeno para ser eliminado. Do outro, a psicanálise escuta um afeto que não engana. Onde uma vê uma descrição que separa a pessoa do seu sintoma, a outra encontra um sinal da verdade daquele sujeito, algo que faz parte de quem ele é. A diferença é, assim, da água para o vinho. Para a gente ter uma ideia, o próprio Freud mudou seu jeito de pensar sobre a angústia. No começo ele achava que ela era uma consequência, sabe? Tipo, a energia da libido que era reprimida e se transformava em angústia. Mas aí, em 1926, ele tem uma sacada genial. A angústia não é o resultado, ela é o gatilho. É um sinal de perigo que o eu dispara e que aciona a repressão. Isso muda o jogo completamente. Aí vem Lacan e radicaliza essa ideia com essa frase que todo mundo conhece. Mas por que a angústia não engana? Porque, ao contrário de outros sentimentos, ela aponta direto para o real, para uma falta, para aquilo no desejo do sujeito que não tem nome. Ela é a única certeza de que algo ali diz respeito à verdade mais íntima do analisante. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Pessoal, se esses estudos estão sendo valiosos para a formação de vocês, considerem apoiar o nosso canal. É super simples. Curta o conteúdo, compartilhe com aquele colega psi que também vai gostar e se inscreva para não perder as próximas discussões. O apoio de vocês é fundamental para a gente continuar produzindo material de qualidade. Beleza. Agora que a gente já passeou pela teoria, vamos para o que interessa: a clínica. Como é que os psicanalistas lidam com essa angústia que, como a gente viu, não é para ser simplesmente eliminada? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Se a gente não vai simplesmente medicar para calar a angústia, o que raios a gente faz com aquele sofrimento real, pulsante, do analisante que chega para nós? O caminho que a psicanálise propõe é o que a gente chama de sintomatização. Funciona mais ou menos assim. Primeiro passo, acolher. Dar um lugar digno para esse sofrimento, sem aquela pressa de cienciar. Depois, o trabalho é ajudar o analisante a transformar essa angústia que muitas vezes chega sem forma e sem palavra em um sintoma. E um sintoma para nós é um enigma, uma mensagem a ser decifrada. A partir daí, se começa a construir um saber sobre si mesmo. Então, o ponto central é este. O objetivo não é a cura, no sentido de apagar o problema. É dar um contorno para essa angústia, sabe? Uma borda, um caminho pela palavra. É usar essa energia toda para introduzir uma questão fundamental. O que isso diz sobre mim e sobre o meu desejo? Muito bem, estamos chegando na reta final do nosso estudo de hoje. Vamos agora fazer aquela recapitulada rápida dos pontos principais e levantar umas questões para a gente continuar pensando junto. Resumindo a ópera, de um lado, a psiquiatria, que classifica o TAG como um sintoma a ser eliminado.
Do outro, a psicanálise, que escuta a angústia como um sinal fundamental do sujeito. A gente viu a virada de Freud, que colocou a angústia como causa do recalque. Vimos Lacan, que a definiu como o afeto que não engana. E, por fim, vimos que na clínica nosso trabalho é sintomatizar, ou seja, dar uma narrativa a esse sofrimento e não simplesmente suprimi-lo. Agora, quero deixar 3 provocações para a gente continuar essa conversa nos comentários. A primeira, por que essa teimosia da psicanálise em diferenciar angústia de ansiedade? O que a gente ganha com essa distinção? Segunda questão, bem prática. Quais as consequências, lá no dia a dia do consultório, de tratar a angústia como um sinal que a gente precisa ouvir, em vez de um erro que a gente precisa corrigir? E por último, uma para a gente pensar mais amplo. De que forma essa ideia de sintomatizar bate de frente com a tendência da nossa cultura de querer medicalizar tudo e qualquer sofrimento para manter a gente sempre produzindo? E só para não deixar ninguém na mão, aqui vão algumas pistas para essas respostas. 1. A gente diferencia os termos para não perder de vista o sujeito e o seu desejo. 2. Tratar como sinal significa escutar a verdade que ele carrega. Tratar como erro significa apenas calar. E 3. A sintomatização dá um lugar ao sofrimento, enquanto a medicalização só quer tirá-lo de cena para não atrapalhar a performance. É isso, pessoal. Queria agradecer demais a companhia de cada um neste estudo. A dedicação de vocês é o que realmente move o nosso canal. Espero de verdade que tenha sido proveitoso e já deixo o convite para o nosso próximo encontro. Até lá!